Shalom Adonai, meus irmãos. Vamos meditar sobre o Salmo 22. Antes de ler o Salmo 22, vamos ver o que o apóstolo Pedro disse na sua carta. 1 Pedro 1, do verso 10 e 11. Diz assim: Foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada, investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo, preste atenção, Espírito de Cristo que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que os seguiriam. Então o Espírito de Cristo que estava nos profetas deu testemunho de antemão dos seus próprios sofrimentos. Então nós podemos identificar quando é o Pai falando e quando era o próprio Filho inspirando os profetas e os salmistas no Antigo Testamento. Vamos ler o Salmo 22, verso 1, que diz assim: Deus meu, por que me desamparaste? Por que se acham longe de minha salvação as palavras de meu bramido? Olha o que o Evangelho de Mateus, no capítulo 27, verso 46, relatou. Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, o que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Então o próprio Espírito do Senhor Jesus estava inspirando o rei Davi neste salmo. Então, por causa das perseguições presentes na vida do rei Davi, por ele ser um homem segundo o coração de Deus, nos mostram profecias a respeito da vida e do ministério do Senhor Jesus, tanto nos salmos como nos profetas. Então Cristo clama: Deus meu, por que me desamparaste? Nós vamos entender o motivo da angústia de Cristo naquela cruz. Não é o lado humano dele falando: Pai, afasta de mim este cálice, igual a gente costuma escutar por aí. Não tem nada a ver com Pai, afasta de mim este cálice, porque Jesus já estava pronto, em espírito, corpo e alma, para ser entregue como verdadeiro sacrifício. Então este entendimento é totalmente errado, porque o motivo é outro. Então vamos ler Gálatas 3:13 para começarmos a entender estas angústias de Cristo. Diz assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: Maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Então vocês vão entender que não era só a dor física que o incomodava. Então, para que Cristo estivesse naquela cruz, o Pai teria que estar distante dele, porque diz: Maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Então olha o que diz 1 Pedro 2, verso 24. Carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. Aqui ele pegou Isaías 53. Por isso que Cristo se sentia só nestes momentos derradeiros, porque o Pai não podia o assistir. Ele teria que consumar a obra sozinho, até o fim, e ir até as partes mais baixas da terra, como diz no texto. Efésios 4:9. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido às regiões inferiores da terra? Ou seja, esse lugar, em hebraico, se chama Sheol, que é o mundo dos mortos, o receptáculo das almas dos homens. Então vamos continuar a leitura do Salmo 22, do 6 ao 11, que diz assim: Mas eu sou verme e não homem, opróbrio dos homens e desprezado do povo. Todos os que me veem zombam de mim, afrouxam os lábios e meneiam a cabeça. Confiou no Senhor, livre-o ele, salve-o, pois nele tem prazer. Contudo, Tu és quem me fez nascer, e me preservaste, estando eu ainda no seio da minha mãe. A Ti me entreguei desde o meu nascimento,
Desde o ventre de minha mãe, tu és meu Deus. Não te distancies de mim, porque a tribulação está próxima e não há quem me acuda. Citou Isaías 53, dizendo que era desprezado do povo, foi alvo de zombaria e de escárnio. Mas ele se consagrou a Deus desde sua mocidade. Continuando no versos 16 ao 18, diz assim: Cães me cercam, uma súcia de malfeitores me rodeia. Olha a crucificação. Traspassaram-me as mãos e os pés. Posso contar todos os meus ossos, eles me estão olhando e encarando em mim. Repartem entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica deitam sortes. Olha que profecia tremenda de Davi. Olha o verso 19. Tu, porém, Senhor, não te afastes de mim, força minha, apressa-te em socorrer-me. Vamos ler João capítulo 3, do verso 14 ao 15, e ver o que o Senhor Jesus disse. E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. O que Jesus disse está em Números 21, verso 9. Fez Moisés uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste. Sendo alguém mordido por alguma serpente, se olhava para a de bronze, sarava, ou tinha vida, era vivificado. Porque quem olhava para uma serpente pendurada numa haste tinha vida. Em Gênesis 3,14, Deus disse que a serpente seria maldita entre todos os animais do campo, falando de Satanás. Então, da mesma forma que a serpente foi amaldiçoada, por ter sido originado o pecado neste ser, então Cristo, aos olhos do Pai, estava como maldito, para carregar sobre si mesmo os nossos pecados. Então, da mesma forma, quando olhavam para a serpente de bronze pendurada numa haste, tinham vida, nós também, quando olhamos para Cristo, exercendo fé, somos vivificados pelo seu Espírito Santo. Para terminar, vamos ler o verso 24. Pois não desprezou, nem abominou a dor do aflito, nem ocultou dele o rosto, mas o ouviu, quando lhe gritou por socorro. Então, depois que Cristo consumou a obra na cruz, condenando o pecado na sua própria carne, o Pai o pôde restituir de volta à sua glória. E estando ele à destra para todo sempre, como Rei eterno e sumo sacerdote eterno, para também poder compadecer ternamente das nossas próprias fraquezas. Então, irmãos, é isto. E este é o primeiro de uma série de vídeos sobre encontrando o Messias nos Salmos. Eu vou fazer alguns vídeos com este tema. Vamos achar o Messias nas palavras do rei Davi e de outros salmistas. Vamos encontrar a vida e o ministério do Senhor Jesus nos Salmos. Espero que vocês tenham gostado desta mensagem e que possam compartilhar o vídeo. Não se esqueçam de se inscrever também. Inscrevam-se no nosso canal e ativem o sininho das notificações. E até o próximo estudo. Fiquem na paz do Senhor e Shalom.